Meus amados em Cristo, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui na Epístola aos Romanos. Vamos recordar os textos que lemos ontem à noite. Primeiro, Romanos capítulo 8. Versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, por último, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler desde o 45, versículo 45, até o 50. Pois assim está escrito: primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial. Está afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, é no eterno nome do Teu Filho Jesus, neste sagrado nome, que nós oramos. E pedimos ao Senhor que venha com a Tua infinita misericórdia, com a Tua infinita graça, ter o Teu lugar de absoluta preeminência aqui entre nós. Senhor, nós te rogamos, nós te pedimos, ajuda-nos. Vem, Senhor, e fala com a Tua igreja neste lugar. Coloque aqui, Senhor, as Tuas mãos sobre nós. Conduza-nos com a Tua vara, Senhor. Prepara-nos uma mesa da revelação da Tua palavra, onde na Tua luz, na luz da vida e no poder da Tua palavra, podemos ficar tão expostos, Senhor, para que toda a nudez, a indignidade da nossa vida, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, possa ser tratado, Senhor, para que toda culpa, todas as barreiras, tudo aquilo que impede o verdadeiro desfrute do Senhor,
possa ser nesta hora arrancado de nós, Senhor. E nós venhamos encontrar refrigério na nossa alma. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude aqui mais uma vez. Amém. Pois bem, meus irmãos, irmãs, ontem nós iniciamos esta série de estudos com a misericórdia do nosso Senhor e vimos estes textos, estas 3 porções de textos. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, e aqui nós vimos apenas uma frase que vai dizer tanto ao nosso coração, que o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. E depois, nos textos de Romanos 12, versículos 1 e 2, a síntese é que a nossa vida deve ser um culto a Deus. E agora vamos nos deter nesses versículos 45 a 50 de 1 Coríntios capítulo 15. Esses textos são tão preciosos, porque eles são colocados para nós dentro de uma linha paradoxal, mostrando o que é o velho homem e o que é este novo homem, o que é a vida em Adão e o que é a vida em Cristo, o que é o andar na carne e o que é andar no Espírito. O tema que eu propus estudar com vocês aqui é sobre vida no Espírito. Aqui jaz uma grande dificuldade para muitos cristãos. O que é e como eu posso andar no Espírito? Vivendo as limitações da minha vida, da minha carne, todas as dificuldades que nós temos como pessoas, dificuldades que nós temos em nós mesmos, dificuldade que nós temos no nosso casamento ou em todos os nossos relacionamentos. Como que vou andar no Espírito? Meus irmãos, isso aqui não é um processo de múltipla escolha. Isso aqui é o único caminho para a vida ou para a morte. Ou você decide caminhar para a vida, ou você vai viver em morte. Ou você vai ter uma vida ascensional, ou você vai ter uma vida que vai te levar para um pântano de angústia, de aflição, de depressão, de condenação. Nós não fomos salvos em Cristo para viver uma vida sem lutas, uma vida sem problemas, sem tribulações. A questão é que as lutas, as tribulações se tornam um caminho de transformação da nossa vida e de salvação da nossa alma. Agora, as lutas vão encontrar significado. Nós não vamos sofrer por sofrer, ou sofremos por causa do pecado, Deus quer nos levar ao arrependimento, ou sofremos por causa do nosso ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento, ou sofremos por causa de Cristo, crescimento. Então, arrependimento, quebrantamento e crescimento são as 3 razões pelas quais o cristão sofre. Sofrimento na nossa vida tem propósito. Então, queridos irmãos e irmãs, nós necessitamos urgentemente que o Senhor promova uma intervenção na nossa maneira de caminhar, tanto pessoal como congregacional. Nós temos um inimigo terrível, astuto, maligno, e ele tem seus métodos sutis e perceptíveis para nos enganar e nos manter numa ciranda da superficialidade, onde jamais poderemos experimentar o que é a plenitude da vida cristã. Então, somente o Espírito Santo, através do encargo do ministério da palavra, poderá nos transformar, inverter ou reverter a situação espiritual ou a condição espiritual a qual nós vivemos. Que o Senhor nos ajude, que estas palavras sejam vida em cada um de nós. Então, retornando aqui para esses textos de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 45 a 50, dentro dessa visão paradoxal da interpretação desses textos, aqui mostra para nós
essa realidade. E poderíamos caminhar pela palavra de Deus, e nós vamos ver esse paradoxo em muitos exemplos, em muitas situações, onde a Bíblia afirma esses dois mundos, o natural e o espiritual, dentro de nós. O que nós estamos vendo aqui, o que nós temos percebido no nosso dia a dia é a vida natural. Porém, o cristão, diferentemente de qualquer outra pessoa, ele tem uma outra realidade dentro de si, que é a espiritualidade, é o mundo espiritual, é a eternidade. O trágico de não compreender isso é que nós passamos a viver a vida cristã muito mais na religiosidade do que na realidade espiritual. Se você não entende este grande segredo da fé, da espiritualidade, você se torna um cristão carnal, um cristão anímico. Anímico, a palavra anima, como eu disse ontem, é a palavra em latim para alma, almático, anímico, sinônimo, almático. E nós sabemos, irmãos, que a nossa alma tem que ser salva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: obtendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. O espírito é salvo quando cremos. Nosso espírito, o espírito de todos nós somos seres tripartidos: espírito, alma e corpo. Espírito e alma constituem o homem interior. São as faculdades do nosso interior, espírito e alma. Como eu lhes mostrei ontem, na queda, quando Adão pecou, o seu espírito, que tem 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. A consciência é a faculdade mais importante do espírito do homem. Governava a faculdade, ou a alma, as faculdades da alma. Quais são as faculdades da alma? Vontade, mente e emoções. A intuição no espírito governa a vontade na alma. A consciência governa a mente na alma. A comunhão, que é uma faculdade do espírito, governa as emoções na alma. É assim que funciona o homem tripartido. Mas quando o homem pecou, o seu espírito perdeu toda a conexão com a sua alma, e a alma passou a governar o seu ser. Aí o homem se tornou um ególatra, porque o ego, que é o núcleo, que é o núcleo da nossa personalidade, passou a governar a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções. E tudo no homem se resume, desde a queda, no que sinto, no que penso, no que quero. O homem ficou incapaz de estar em comunhão com Deus. Ele ficou incapaz de entender, de atender a vontade de Deus. O homem se tornou incapaz de experimentar a realidade celestial da divindade. O homem, ele perdeu a conexão com o celestial. O Espírito de Deus já não habitava mais o homem. E o que nós lemos ontem em Gênesis capítulo 6, versículo 3, quando Deus disse: o meu espírito não habitará jamais no homem, porque este se tornou carnal. Carnal. Porém, quando nós lemos na palavra de Deus, em especial no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós vemos a promessa do Paracleto, do Consolador. Aquele Espírito da verdade que o mundo não pode receber, nem o conhece, nem o vê, porém nós o conhecemos, porque Ele habita conosco. Ele veio para estar em nós, para todo sempre. Ele veio fazer habitação em nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Quando você estuda a palavra santuário, quando você estuda a palavra santuário no Novo Testamento, é interessante porque a referência grega dessa palavra é a referência ao Santo dos Santos no Antigo Testamento. E você se lembra que Deus deu, em Êxodo capítulo 25, a visão do tabernáculo para Moisés. O que
significava espiritualmente o tabernáculo para a nação de Israel? Era o lugar do encontro, era o lugar do testemunho, era o lugar da presença, era o lugar aonde Deus habitava com o homem na terra. Mas nós sabemos, em Êxodo capítulo 19, que o propósito de Deus não era ter uma tribo de sacerdotes, mas que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Isto é, toda a nação poderia ministrar diante de Deus. Porém, nós sabemos, em Êxodo capítulo 32, que a nação de Israel fracassou, falhou. Quando Moisés desce, lá no Monte Sinai, ele desce na sexta subida. Moisés subiu 11 vezes no Monte Sinai, na sexta subida, quando ele desce para trazer a revelação sobre o significado do sábado, como lugar do descanso, do prazer de Deus, a sua satisfação no homem, o que é que Deus encontra? O homem adorando a um bezerro de ouro. Ali Deus perdeu o seu prazer no seu povo. E naquele momento Deus separa a tribo de Levi para ministrar diante dele. Agora não é uma nação de sacerdotes, é uma tribo de sacerdotes, e somente um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo e ministrar diante de Deus. Capture isso. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que todo o seu povo ministrasse diante dele. Não era um homem no Santo dos Santos. O que Deus queria é que o seu Santo dos Santos pudesse congregar todo o seu povo, que isso se estendesse, uma comunhão para todo o seu povo. Porém, a nação de Israel perdeu isso. Somente o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano no Santo do Santo para poder fazer a expiação. Veja o que aconteceu, irmãos. Mas o tabernáculo, Deus nos deu para falar dele mesmo e do caminho da comunhão entre o homem e ele. Porque assim como Deus é uma trindade, o tabernáculo é tripartido, assim como nós também somos tripartidos. Deus é uma comunhão de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. E o tabernáculo nos fala disso. Santíssimo lugar, ou átrio, que é uma representação do nosso corpo, lugar santo, que é a nossa alma, e o lugar santíssimo, que é o nosso espírito. Estudar isso é muito especial, muito maravilhoso, porém nós não temos tempo, mas é apenas uma lembrança para os irmãos, para a gente entender o que é o nosso interior. Nós precisamos, queridos irmãos, nos preocupar com o nosso homem interior, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida almática. Os nossos fracassos são resultados pelo simples fato de nós não darmos a devida atenção ao nosso espírito e nem à nossa alma. Nós não cuidamos da nossa mente, sendo que é na mente aonde acontecem as maiores batalhas da nossa vida. Os grandes dardos e terríveis dardos inflamados do inimigo são contra a nossa mente. A nossa maior dificuldade é de levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. E aí nós somos cristãos periféricos, nós somos cristãos superficiais, nós somos um sal que não salga, uma luz que não brilha, nós não causamos impacto na vida dos ímpios, o que nós falamos não é vida, o que nós vivemos não é testemunho. Nós conseguimos enganar a nós mesmos, numa expectativa de salvação que ela pode ser psicológica ou religiosa, e não a verdadeira salvação, uma salvação que toca a nossa vida, interior e exterior. Lembra quando o Senhor Jesus passou por Jericó, pela última vez? Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus ia atravessar Jericó, tinha um homem, lembra dele? Zaqueu. É linda a história de Zaqueu aqui, irmãos, é de causar calafrios. Quando você estuda esse assunto a fundo, você vai ver aquele homem, ele tinha dois grandes problemas. Primeiro, uma multidão à frente dele, e segundo, ele era de baixa estatura, mas a Bíblia diz que ele queria ver Jesus.
Aí, quando você estuda, diz assim que ele buscava. Essa palavra buscava no texto original é que ele buscava anelantemente ou desesperadamente ver. Ele queria ver, ele não queria conhecer. Porque conhecer para ele era como a coisa mais impossível do universo. Mas se ele pudesse apenas ver Jesus. Mas ele tinha dois problemas. A multidão. E ele era pequeno. Ele era de baixa estatura. Mas aí a Bíblia diz assim, que o Zaqueu, ele correu à frente da multidão. Sabe qual é a ideia que tem aqui? É que o Zaqueu, ele viu, eu não tenho como vê-lo, eu sou pequeno, essa multidão não vai deixar. Sabe o que ele fez? Ele correu à frente da multidão, e ele viu uma árvore. Sabendo que Jesus ia passar ali, o que ele fez? Subiu. Mas Zaqueu iria experimentar uma outra frustração. Jesus estava tomado de uma multidão. Ele tinha uma pequena ou uma impossível probabilidade de ver Jesus. Mas sabe o que foi interessante, irmãos? Foi que Jesus viu Zaqueu. Lembra? A maior surpresa de Zaqueu é que Jesus viu Zaqueu. E a maior surpresa de todas as surpresas é que Jesus disse: Zaqueu, desce. É como se ele dissesse: eu estou vindo aqui em Jericó para ir na tua casa. Diz assim: convém que eu vá à tua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, você se lembra? Zaqueu abre o coração e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu tiver defraudado, enganado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Aí o versículo 10 do capítulo 19 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então nós temos salvação e salvar. A palavra salvação é soteria. Ela faz uma referência à salvação no sentido objetivo. E salvar faz uma referência à salvação no sentido subjetivo. Vou traduzir isso melhor. Essa palavra salvação tem a ver com o perdão dos pecados. E salvar tem a ver com a libertação. Nós não temos apenas, irmãos, ter a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Nós precisamos também ficar liberto da culpa e da condenação do pecado. A primeira salvação, irmãos, ela tem a ver com a minha vida no interior. A segunda salvação tem a ver com a realidade exterior. Salvação, quando a salvação entra neste templo, ela vivifica o nosso espírito que estava morto. Existe uma ressurreição dentro de nós. Aqui agora a voz de Deus vai falar na intuição. Aqui agora nós vamos ter a realidade do mundo celestial. Aqui agora nessa salvação, o Espírito de Deus vai habitar o nosso espírito. Aí agora, irmãos, nós vamos ter conexão. Nós vamos entender, a vontade vai ser governada pela intuição, a mente vai ser governada pela consciência, a comunhão vai governar nossas emoções. É isso que nós chamamos de novo nascimento. É isso que nós chamamos regeneração. É isso que nós chamamos tão grande salvação. Porém, muitas pessoas, elas ficam na esfera da salvação, mas nunca da libertação. Isso, irmãos, é muito religioso. Isso fica na mente. Conhecer a verdade, conhecer a redenção, conhecer o poder do sangue de Cristo, conhecer a morte de Cristo, conhecer a doutrina da encarnação, conhecer a doutrina da expiação, não é tudo. Isso tem que ser realidade na sua vida. Você precisa experimentar a eficácia do poder do sangue de Jesus na vida. Você precisa experimentar o poder libertador do perdão, te livrando da culpa do pecado. Isso tem que te levar para uma novidade de vida. Isso tem que produzir transformação. Sabe o que nós estamos assistindo hoje? Conversão sem transformação. Novo nascimento sem vida espiritual. Irmãos, sinceramente, isso está certo, irmãos? Você conhece uma pessoa que diz que nasceu de novo, mas a sua conexão celestial é fraca. Sua comunhão com Deus é quase que zero. Sua compreensão da palavra de Deus é uma coisa praticamente inexistente. Nós
Estamos nos acostumando com a mediocridade espiritual. Mediocridade espiritual não é cristianismo. A vida cristã, ela é excepcional. E uma razão para isso é que nós não temos entendido salvação, irmãos. Nossa compreensão está muito no intelecto e nada na vida. E sabe qual é o grande trabalho de Satanás? É nos manter na ignorância. Você nunca vai encontrar na Bíblia esses personagens, os quais a Bíblia narra sua história. Você não vai encontrar eles vivendo a mediocridade. Você vai encontrar eles nas suas fraquezas, nas suas lutas, nas suas batalhas, porém, numa vida ascensional. Uma vida de quebrantamento, uma vida de consagração, uma vida de rendição, avanços. Você não vai encontrar na vida desses patriarcas, na vida desses profetas, desses apóstolos, uma vida estagnada. O que você vai encontrar é uma vida progressiva. Então, meus irmãos e irmãs, preste atenção nisso. É porque muitos não estão entendendo o que é a vida cristã. A Bíblia condena a ansiedade? Não, a Bíblia não condena a ansiedade. A Bíblia condena andar na ansiedade. Não andeis ansiosos. Nós somos ansiosos, por natureza. Nós temos medos. Nós ainda cometemos falhas, pecados, porque estamos no corpo dessa carne. Mas sabemos que estamos num tratamento, a nossa alma está sendo salva, nosso espírito já foi salvo, isso já aconteceu uma vez por todas, nosso espírito foi vivificado, no dia que você creu, o seu espírito foi vivificado, a partir daí, o Espírito Santo, ele opera em você uma obra tão grande, como foi a obra da redenção. Ele habita dentro de você, ele proclama um testemunho, que você é filho de Deus, é o testemunho da filiação. E a filiação não é simplesmente um testemunho, mas é uma posição espiritual, uma posição eterna, uma posição onde você é colocado, e dali ninguém vai poder te tirar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, é uma posição que você não perde. Filiação. O Espírito Santo, Romanos 8, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas isto, irmãos, precisa ser realidade, isso não pode ser retórica. Então avancemos na nossa compreensão. O Espírito Santo vem habitar. Agora Deus está tratando com a nossa alma, com os nossos afetos. Como que Deus vai tratar com a nossa alma? Por meio do caminho da cruz, o caminho do quebrantamento, o caminho da rendição. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar cristãos periféricos. Aí Deus vai, pelo caminho da cruz, nos levar ao quebrantamento, nos levar à rendição. Aqui que está o texto de Pedro: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós temos conversão, regeneração em nosso espírito. Agora nós vamos ter a obra da santidade por meio do trabalhar da cruz na nossa alma. Então isso é muito importante. E por último, o que vai acontecer? É o que está no versículo 50 de 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo vai explicitar isso nos textos seguintes, quando ele vai falar no momento, no abrir e fechar de olhos. Então ele vai dizer que nosso corpo corruptível, ele vai ser revestido da incorruptibilidade na vinda do Senhor. A última fase dessa tão grande salvação é a transformação do nosso corpo, porque o versículo 50 diz que a corrupção não vai herdar a incorrupção. Então, para que a corrupção não herde a incorrupção, ele vai explicar mais embaixo, que o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e em nós será tragada a morte pela vitória. Então isso vai acontecer, isso é salvação, irmãos. Ela tem esses três aspectos: espírito, alma e corpo. Neste exato momento, sabe o que Deus está fazendo? Salvando a nossa alma.
E todas as coisas trabalham juntamente para que Deus leve você a se conformar à imagem de Cristo. Meus irmãos, deixe-me ler um texto com vocês. Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, um texto que eu até citei para vocês, mas eu quero expor ele com mais detalhes. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos avançar um pouco mais. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Preste bastante atenção. Este texto, ele vai descrever para nós o que aconteceu na queda, o que realmente aconteceu na queda do homem. Mas não somente isso, vai mostrar para nós o que, ou quem e como era a vida daquele casal antes do pecado. Deixe-me explicar algumas palavras aqui. Quando Paulo diz astúcia, está vendo? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, essa palavra astúcia, a tradução dela significa artimanha. Artimanha, sabedoria ilusória, enganosa, falsa. Então, meus irmãos, como foi que Satanás levou o homem à queda? Foi por meio da sua mente. Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus. Eva e Adão olharam para aquele fruto, e a Bíblia diz que quando Eva olhou, viu que aquele fruto era agradável aos olhos. Olhos, essas duas coisas lindas que você tem aí, não enxerga. Quem enxerga é o cérebro. Entenda isso. Olhar é uma coisa mais profunda do que você imagina. Os grandes estudiosos falam que a ciência dos olhos é de uma complexidade irredutível, tão extraordinária, que nem o mais sofisticado computador do mundo chega a se comparar, mas nem perto de se comparar com a tecnologia dos nossos olhos. Porque os nossos olhos não têm apenas a questão da física das coisas, mas também da percepção, do discernimento espiritual. E isso a ciência não vai te falar. Porque os nossos olhos, eles fazem muito mais do que ver. É como se eles fossem a boca que alimentam a nossa mente. São as entradas do nosso mundo interior, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Então você tem que perceber isso. Foi o que aconteceu com Eva. Sua mente usou a percepção da visão e ali abriu uma fenda para o pecado. E quando isso aconteceu, imediatamente a consciência, a intuição e a comunhão, como faculdades do Espírito, perderam o poder da sua conexão sobre a alma. E aí o homem, ele passou a ser um almático. É isso que aconteceu aqui. A maneira como Satanás enganou Eva. Observe essa palavra, corrompida a vossa mente. Essa palavra, a tradução dela é destruir. A mente foi como que destruída. Em que sentido a mente foi destruída? A mente, ela foi destruída quando o poder da consciência, como a faculdade mais elevada do Espírito, que conectava os céus, o espiritual, a divindade, com o mundo natural, foi perdido. Então essa palavra é descrita por Paulo aqui como destruída. A mente ficou destruída quando ela perdeu a capacidade de ser governada pela consciência. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo, irmãs? Isso é muito simples, não é complicado, porque está bem claro na palavra de Deus. Então agora a mente, ela ficou como um barco à deriva.
Ela ficou sendo governada pelo ego. Aí está. Agora, por favor, preste atenção, na queda, quando a alma escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, então duas coisas podemos dizer que aconteceu. Primeiro, no homem interior, Adão e Eva, eles perderam o governo de Deus, o governo do Espírito. E aí o ego passa a controlar todas as suas ações. Agora, eu quero que você observe esta frase: pureza e simplicidade devidas a Cristo. Meus irmãos e irmãs, por favor, preste atenção nesta frase: pureza e simplicidade devidas a Cristo. Eu vou traduzir isso melhor. Quando Eva foi enganada por aquela ilusão mentirosa, falsa da serpente, e comeu daquele fruto, cometendo a desobediência para com Deus, sua mente perdeu o poder da consciência sobre ela. E a consequência disso, que aquela vestidura da imagem e da semelhança de Cristo, que Deus colocou no homem, isso foi perdido. E aqui Paulo chama de pureza e simplicidade, como vestidura. Era como que uma vestidura de Adão e Eva. Nós lemos ontem, em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, eles tiveram uma percepção de que estavam nus. Mas por que perceberam só depois da queda? A ideia que se tem, irmãos e irmãs, é que uma vestidura de glória, de pureza, era o adorno, era como que uma roupa, uma vestidura deles. E isso foi perdido. E eles entraram num estado de culpa e vergonha. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e se cobriram. E depois se esconderam quando ouviram a voz de Deus. E por que sentiram medo? Sendo que eles tinham comunhão com aquela voz. Nós não sabemos por quanto tempo Adão e Eva viveram aquele estado de pureza e comunhão com Deus. A Bíblia não fala. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que eles desfrutavam disso, mas agora começaram a sentir pavor. Sabe o que isso me lembra? Quando Deus, ele diz assim para Moisés, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, ele disse: Moisés, prepara o povo, leve o povo a uma santidade, a uma santificação, fala para eles se santificarem e aproximarem do Sinai, porque eu vou descer, a minha glória vai vir. E a Bíblia diz, é muito lindo isso, que o povo se preparou, se santificou, e eles chegaram perto do Monte Sinai, e a glória de Deus, a presença de Deus foi baixando. À medida que a presença de Deus foi baixando, trombetas em forma de trovões começou a tocar. Sabe o que aconteceu? O povo fugiu e se escondeu de Deus. Aí eles falaram: Moisés, fale tu a nós, mas não fale Deus. Não é estranho, irmãos? Diga para mim, não é tudo o que você desejaria nessa terra? O povo teve medo da voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo ainda não tinha uma consciência plena em comunhão com Deus. Aquele povo, nós sabemos que aquela geração, eles fracassaram em 10 murmurações, eles não entraram em Canaã, exceto Josué e Calebe. Todos eles foram reprovados e ficaram no deserto. Lembra quando Deus colocou as leis? Deus disse para eles, se eles estavam dispostos a cumprir, sabe o que eles disseram? Tudo o que nos falares, faremos. Eles pecaram antes de Deus terminar de dar os mandamentos. Antes de que Deus revelasse a casa dos sacerdócios, já estavam pecando, porque eles eram incapazes. Irmãos, assim se tornou o homem, fugindo da presença de Deus. E aqui está, irmãos, o que aconteceu? Deixe-me colocar algo para vocês. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos estudar essas duas palavras, pureza e simplicidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Irmãos, preste atenção. Essas duas palavras, imagem e semelhança. Se você estuda a palavra imagem só no Velho Testamento, no texto original, você descobrirá que ela ocorre 15 vezes. Vou te dar um texto onde você vai extrair a essência do significado dessa palavra, já traduzido no texto em português. Salmo de número 39, versículo 6. Salmo de número 39, versículo 6 diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra. Só isso, não precisamos ir mais além. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Sabe, esta palavra sombra é a mesma palavra hebraica para imagem, em Gênesis 1:26. Olha que coisa linda, irmãos, a tradução. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, significa que Deus criou o homem para ser uma sombra dele. Preste atenção nisso. O que é uma sombra? Podemos dizer assim, a luz incide sobre um objeto, e a partir dele projeta uma sombra. Deus é luz. A luz de Deus incide sobre o seu Filho, e aquilo que flui de Cristo se torna uma sombra. Nós fomos criados à imagem de Cristo, como uma sombra dele. Como que nós sabemos isso? É só você ler o versículo 27. Criou, pois, Deus, o homem, a sua, veja, sua, que é singular. No versículo 26, façamos, plural, a trindade, o homem conforme a nossa, plural, trindade. Aí, quando Deus vai executar, ele diz assim no versículo 27, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem. Deus nos criou para que nós fôssemos uma sombra de Cristo, porque toda a realidade da vida é Cristo, nós somos uma sombra dessa realidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que Cristo é a imagem de Deus. Colossenses 1:15 que Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressa imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. Está vendo, irmãos? Então o homem foi criado à imagem de Cristo, foi criado para ser uma sombra de Cristo. Agora, por favor, olhe a palavra semelhança. Se você examinar essa palavra no Velho Testamento, descobrirá que esta palavra ocorre 22 vezes. A maior ocorrência dessa palavra no Velho Testamento é no livro do profeta Ezequiel. Então eu vou tomar um texto, Ezequiel capítulo 1, versículo 28, que vai nos ajudar a interpretar isso. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, diz assim: com o aspecto do arco, a palavra aqui é arco-íris, arco-íris, preste atenção nesse texto, que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Aí ele vai dizer que esta era a aparência da glória do Senhor. Essa palavra aparência é a mesma palavra no hebraico para semelhança, aparência. O homem foi criado para ser uma sombra de Deus e também para ser uma aparência da sua glória. Vamos traduzir isso numa interpretação mais contemplativa. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui nós temos uma base muito interessante para compreendermos as nuances desta palavra. Preste atenção. Meus irmãos e irmãs, a ideia que você tem é que aquele homem, Adão e Eva, que foram criados à imagem, à sombra de Cristo, eles foram vestidos de uma glória, de simplicidade e pureza. Permita-me abrir um pequeno parêntese aqui. Salmo de número 8, versículos 4 e 5, diz assim: quem é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-no, entanto, menor do que Deus. Agora observe bem, de glória e de honra o coroastes. Essa palavra coroastes, ela foi
infelizmente, mal traduzida. A palavra aqui é vestistes, no sentido de vestidura. O que o salmista está dizendo é que Deus vestiu o homem de glória e de honra. Onde nós temos a palavra imagem e semelhança, simplicidade e pureza. E aquilo refletia como a glória das 7 cores do arco-íris, algo que o diabo quer perverter nos nossos dias como símbolo da imoralidade. Mas lá em Gênesis era o símbolo daquela vestidura de glória que Deus colocou no homem. E quando Adão pecou, tudo isso se perdeu na sua vida. Quando ele olhou, ele não viu mais essa glória, ele não viu mais essa honra, que refletia a sombra de Cristo. A ideia que você tem, e este Salmo de número 8, que foi escrito para nos ajudar a entender a criação, ele vai nos mostrar neste Salmo, que os céus e a terra estavam muito próximos, mas agora começa a haver um grande abismo entre os céus e a terra. Por isso que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Se você estuda Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, à luz do Salmo de número 8, você vai perceber que havia uma proximidade, uma atmosfera muito presente entre os céus e a terra. É como se os céus e a terra tivessem em tamanha intimidade. A terra era o jardim de Deus. É como se a terra refletisse os céus. Mas quando o homem pecou, essa distância, ela se tornou um abismo. E a terra deixou de refletir os céus. A imagem e a semelhança de Deus no homem foi perdida. Por isso que a obra da encarnação é a mais extraordinária obra de Deus, quando ela é adicionada pela cruz, pela ressurreição, pela ascensão e pela entronização do nosso Senhor Jesus. A obra de Cristo é a encarnação, é a crucificação, é a ressurreição, é a ascensão e a entronização. Nós precisamos ver que isso é uma glória surpreendente, porque agora sim há toda a possibilidade que eu e você possamos viver uma experiência tão gloriosa em nosso espírito, como Adão vivia naquele tempo. Hoje podemos ouvir a voz de Deus, hoje podemos sentir o Espírito de Deus habitando o nosso interior, e mais ainda, Adão pecou e perdeu tudo isso, mas se nós falharmos, nós temos um paracleto, que é nosso amigo fiel, que é o ajudador, que é o nosso advogado, que é o intercessor, aquele que segura firme, que pega firme conosco, que não desiste de nós. Se eu e você falhamos, você não precisa entrar num estado de condenação. Eu não estou falando de alguém que ama pecar, eu não estou falando de um cristão que anda na carne, eu não estou falando de um cristão que cultiva vida superficial, eu estou falando de um cristão que ama o Senhor, que não tem prazer no pecado. Aquele cristão, quando peca, ele tem a sensibilidade de ser convencido do seu pecado. Quando isso acontece na nossa vida, irmãos, diferentemente de Adão, não cria-se um abismo entre nós e Deus. Nós sentimos o poder e a eficácia do sangue de Cristo Jesus nos purificando de todo o pecado. É diferente agora. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque diante de Deus existe um sumo sacerdote que entrou e se assentou uma vez para sempre. Deixe-me estudar isso com você e aqui nós vamos terminar. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Observe isso, irmãos, o que é a vida interior. Esse versículo 1 aqui de Hebreus, capítulo 8, ele é extraordinariamente profundo, porque ele vai dizer assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, essa frase significa, que tudo que foi dito desde o capítulo 1 até o capítulo 8, tudo que ele veio discorrendo, tudo que ele veio expondo, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, porque se você ler o capítulo 1, nós podemos dizer assim, o capítulo 1, ele pode ser sintetizado pelas glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor.
O capítulo 2, ele pode ser sintetizado na tão grande salvação. E você vai ver que nessa tão grande salvação, nesse capítulo 2, vai mostrar que Cristo venceu o diabo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu e nos livrou do pavor da morte. Então, o capítulo 2, tão grande salvação. O capítulo 3 vai enfatizar que, por mais que você tenha um coração endurecido pelo engano do pecado, você tem um sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo da nossa confissão. E ele, nesse capítulo 3, é aquele que nos conduz ao descanso de Deus. No capítulo 4, a grande ênfase é de que há um trono, e existe um caminho aberto nesse trono, onde nós podemos entrar com toda ousadia e intrepidez ao trono da graça, para alcançar socorro oportuno. No capítulo 5, ele começa a introduzir o assunto do sumo sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele começa a colocar as ênfases sobre isto. No capítulo 6, esse capítulo é dividido por duas partes. Uma digressão que começa no capítulo 5, versículo 11, e vai até o capítulo 6, versículo 8. Então, nós podemos dizer que nesse capítulo 6, ele faz essa digressão desde o capítulo 11, mas ele volta a falar sobre este sumo sacerdote. E ele vai dizer no versículo 20 que esse sumo sacerdote, ele entrou no trono da graça, ele entrou no mais alto céu por nós. Que frase, irmãos. Entrou por nós. Aí você vai entendendo que Adão não tinha o que nós temos hoje. Adão não tinha um sumo sacerdote. Eu e você temos um sumo sacerdote. Entende, irmãos? Ele entrou por nós. Ele está lá por nós. Ele intercede por nós. Ele intercede de tal maneira que ele chega a anteceder, adiantar até as nossas quedas. Ele sabe que eu e você vai cair, ele adianta nossas quedas. Lembra quando ele falou assim para os discípulos: Satanás vos requereu peneirar como um trigo. Lembra? Tem um vos, irmãos. Não esqueça desse vos. Satanás vos requereu peneirar como um trigo. Aí ele vira para Pedro e diz: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Você vê que ele só intercedeu por Pedro. Mas se você segue lendo a história, você vai ver por que ele teve que interceder por Pedro. Porque Pedro, irmãos, depois que ele negou o Senhor, ele ficou tão amargurado, que um dia, ele disse assim para os discípulos: vou pescar. Se você estuda isso no texto original, como Pedro está dizendo assim, lembra quando Jesus em Lucas 5 falou: Pedro, quando ele, depois daquela pesca milagrosa, ele foi aos pés do Senhor, aí disse: Senhor, afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. O Senhor disse: Pedro, a partir de hoje, você não será mais um pescador profissional, você vai ser um pescador de almas. E Pedro largou todas as suas redes e seguiu o Senhor para ser um pescador de almas. Mas agora ele diz assim para os discípulos: vou pescar. Ele estava dizendo: abandonei agora este encargo de pescador de almas, sou um fracassado, eu fracassei, eu neguei o Senhor, como se ele estivesse dizendo tudo isso, vou pescar. E Pedro ficou a noite toda, sabe o que ele pegou? Nada. Mas o Senhor pegou um peixe para Pedro. Aí Pedro está lá, irmãos. Aí Jesus foi lá, fez a mesma coisa, o mesmo cenário da negação, Jesus fez na praia, só que diferente. Ele preparou um jantar à luz de velas. Porque você vai se lembrar em Lucas 22, que Pedro negou Jesus diante de um braseiro. Aí Jesus pegou um braseiro, só que ele colocou algo naquele braseiro. Ele colocou um peixe para Pedro. Ah, irmãos, que coisa linda. Esse é o nosso Senhor. Aí Pedro está lá em alto mar, aí João diz assim: Pedro é o mestre. Irmão, sabe o que Pedro fez? Ele mergulhou, ele saiu nadando. Eu não sei qual era o propósito de Pedro, eu sei que agora ele está diante do Senhor, está diante de um braseiro, está diante de um peixe, está diante do seu Senhor, que não desiste dele, que intercedeu por ele, para que a fé de Pedro não fosse destruída. Ele orou para que a fé de Pedro fosse mantida. E aquele pequeno resquício de fé que havia em Pedro
foi o suficiente para ele se encontrar novamente com o Senhor. Veja a preocupação do Senhor, quando ele diz para aquelas mulheres que fosse avisar para os discípulos que ele havia ressuscitado, que ele iria adiante deles para Jerusalém. Ele diz assim: e a Pedro, porque o Senhor sabia que Pedro já havia desviado, Pedro já havia abandonado, Pedro estava transtornado, mas o Senhor mandou uma mensagem especial para aquelas mulheres. Irmãos, eu tenho um mundo mágico de Bob na minha cabeça, então quando eu leio essas coisas, eu viajo. Então eu fico imaginando aquelas mulheres procurando Pedro, para dizer assim: Pedro, o Senhor mandou um recado para você, ele ressuscitou e ele veio vir te encontrar. Então esse é o meu mundo mágico de Bob, irmãos, eu fico pensando nisso. Ele deve ter ficado chocado, ele veio me encontrar para acertar as contas? Será que ele vem para me condenar? Porque, imagine, um dia que eu falei para ele assim: tenha dó de ti mesmo. Quando ele estava falando em morrer, eu nem entendia isso. Aí ele diz: para trás de mim, Satanás. Jesus era muito duro com Pedro, então Pedro ficou lembrando isso. Se Pedro era uma pessoa como eu, que tem síndrome do pensamento acelerado, ele foi lembrando tudo que Jesus reprovou na vida dele. Ele disse: e agora que ele ressuscitou? Então Pedro, irmãos, desistiu do Senhor, disse: não, eu não quero encontrar com ele. Mas Jesus se encontrou com Pedro, ele não desistiu de Pedro. Irmãos, ele é um intercessor, que ele não nos abandona, nem quando a gente falha e erra. Ele é um sumo sacerdote fiel, amoroso. Ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado, para ser diante de Deus a resposta de tudo aquilo que nós necessitamos nas nossas fraquezas, como seus filhos. Deus sabe, irmãos, que nós não somos perfeitos. Deus sabe que em nós tem uma carne latente, que nos engana. Temos um inimigo que guerreia na nossa mente. Nós temos um inimigo que é constituído de principados, potestades, dominadores, de hostes espirituais da maldade, que lutam contra a nossa carne. Nós não temos condições de vencê-lo, nós somos fracos. Mas só que tem um porém, irmãos: aquele que está no nosso espírito é maior do que todo principado e potestade que luta contra nós. A questão é que a gente não fala no nosso espírito, nós ficamos muito na alma, nós ficamos muito no estado de autocomiseração, de autojustificação. Nós temos que render, nós temos que reconhecer a nossa completa incapacidade. Nós temos que crer que existe no trono de Deus, não é apenas um rei, existe no trono de Deus um sumo sacerdote assentado por nós. Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O propósito dessa ordem é ministrar. Ele está lá diante de Deus por nós, intercedendo pelas nossas fraquezas, irmãos. Então, por favor, vamos ler esse texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal, essa palavra tal, é quando o autor não consegue encontrar uma palavra que descreva a essência daquilo que ele vai falar. Tal sumo sacerdote que assentou. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver em Hebreus 1:3, Hebreus 10:12, e também Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, Hebreus 1:3, Hebreus 10:12, Hebreus 12:2. Em todas essas passagens, você vai ler que ele entrou no trono de glória e assentou. Se você comparar isso com o Velho Testamento, você vai descobrir que os sacerdotes no Antigo Testamento, eles estavam sempre em plena atividade. Só existe um sumo sacerdote que está assentado, o nosso. E por que ele assentou? Porque ele está assentado sobre o fundamento da glória da sua obra. Tudo está consumado. Não há nada e nem ninguém que impedirá de alcançar aquilo pelo qual ele já cumpriu, por aquilo que ele já pagou. Glórias a Cristo Jesus. Percebe isso, irmãos? Que segurança que nós temos. Mas nós não podemos ser levianos quanto a isso. Então preste atenção. Aí diz, quero que você preste atenção nisso. Ele se assentou à destra do trono na majestade nos céus, ministro do santuário,
e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Então preste atenção. Hebreus está dizendo, irmãos, que lá no céu existe um verdadeiro tabernáculo. Se você tiver sensibilidade espiritual, você saberá que esse tabernáculo é a Trindade. É a Trindade. A Trindade é um grande tabernáculo. Essa ideia de templo, essa ideia do homem, tem sua matriz na Trindade. A Trindade é o grande tabernáculo. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus é um grande tabernáculo, habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito. Deus é um grande tabernáculo. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele entrou para dentro desse tabernáculo, ele sentou à destra do trono. Então existe um tabernáculo. E nós agora, irmãos, precisamos entender, por favor, olhe aqui o capítulo 9, aqui de Hebreus. Veja aqui 2 textos. Olha o versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, veja bem, aqui é uma passagem muito interessante. Ele quer dizer o seguinte, que enquanto o povo de Israel tinha aquele tabernáculo, enquanto, irmãos, naquele tempo da vida do nosso Senhor, nós sabemos que estava aquele grande e suntuoso templo, que ele foi restaurado, e havia o grande véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e nós sabemos que quando o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, o véu partiu de alto a baixo. Aquilo Deus estava dando a entender, espiritualmente falando, que agora o caminho do trono de Deus até nós estava aberto, não havia mais necessidade de se olhar para os rituais do judaísmo, porque agora não é mais uma questão de rituais, é uma questão de realidade espiritual. Então leia o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, obtendo a eterna redenção. Preste atenção nisso, irmãos. Isso aqui é importante para nós entendermos os próximos textos. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Então, primeiro, ele está dizendo que eu e você temos um sumo sacerdote que está no trono de Deus por nós. Quanto a Cristo ser o nosso Salvador, ele não tem mais nada o que fazer, tudo já está realizado, ele já obteve a eterna redenção. Então o que ele está nos fazendo hoje? Qual é o seu trabalho hoje? O seu trabalho hoje é nos conduzindo à sua glória. É aqui que pelo caminho da cruz ele está salvando a nossa alma, ele está nos conduzindo a esta glória. Ele está lá diante de Deus por nós como sumo sacerdote. O seu trabalho hoje é um trabalho sacerdotal. Escute, você precisa ter essa visão de Cristo como o teu sumo sacerdote. Você tem fraquezas, você tem quedas, você é uma pessoa completamente como eu, incapaz de si, por si mesmo, agradar a Deus. Nós vamos falhar, irmãos. Satanás vai nos encher de culpa, Satanás vai nos arrastar para o pântano da culpa, mas existe uma libertação, que é o entendimento e a compreensão disso. O mundo espiritual e a realidade espiritual já está dentro de nós. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 12, olha o que diz: trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do vosso santuário. Preste atenção, vou dizer de novo: trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do vosso santuário. Isso não vai contradizer o que nós estamos lendo aqui, irmãos. Tem um santuário, que é o verdadeiro santuário,
É nesse verdadeiro santuário. Sabe por que verdadeiro? Porque ele é maior, ele é mais sublime do que tudo que vemos, do que tudo que sentimos e experimentamos. É maior. E esse sumo sacerdote está nesse santuário. Isso não pode ser uma utopia. Isso não pode ser uma experiência futura. Isso tem que ser uma realidade presente. Irmãos, olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9, diz assim: tudo, irmãos, aquilo que não passou para os nossos olhos, aquilo que jamais pudemos ver, jamais pudemos ouvir, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você lê esse texto, qual é o sentimento que você tem? Futuro. Só que se você tiver o mínimo de bom senso e ler esse texto, você vai ver que ele está falando no verbo aqui no tempo presente. Está preparado. É para agora. Só que nós não desfrutamos, irmãos. Satanás nos engana, está vendo? Isso é para o futuro. Isso é para o futuro, irmãos. Não, nós podemos experimentar agora. E se você experimentar isso, você vai ver como Deus vai te livrar do transtorno de ansiedade, como Deus vai te livrar da depressão, como Ele vai te livrar da mediocridade, como você vai aprender a amar a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de adoração, como você vai amar a leitura da palavra de Deus. Você vai perceber que isso te transforma, porque agora você vai viver os céus na terra. Você vai viver os céus na terra. Então deixe-me caminhar um pouco mais rápido. Olha o texto aqui de Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 19. Começa assim: tendo. Sabe o que significa essa palavra? Posse absoluta. Tendo. Pois, irmãos, intrepidez. Sabe o que é intrepidez? É coragem, ousadia, para entrar no santo dos santos. Irmãos, só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Nenhum mortal podia entrar no santo dos santos. E ele só podia entrar uma vez. Sabe o que esse texto está dizendo? É que nós podemos entrar no santo dos santos. E por que não fazemos isso, irmãos? Porque somos periféricos na aplicação da palavra na nossa vida. Somos superficiais na interpretação das verdades de Deus. Deixe-me acrescentar a esse texto, Efésios capítulo 2. Observe esse texto, Efésios capítulo 2. Versículos 5 e 6. Diz assim: e estando nós mortos aonde, irmãos? Nos nossos delitos e pecados. Então, nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. Mas o que significa essa morte? É a morte no espírito. Por causa dos nossos delitos e pecados, nós espiritualmente estávamos mortos. Agora, observe o texto. Juntamente, vos deu vida, juntamente com Cristo. O que significa isso, irmãos? Vê se você consegue agarrar isto. Paulo escreve aqui no capítulo 1, o versículo 19 de Efésios. Quando ele fala da grande manifestação do poder de Deus. Ele fala da suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, olha o versículo 20. Que exerceu. Escute isso, irmãos, que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Foi esse poder de vida, de ressurreição, que entrou nas profundezas do inferno, sacudiu todo o inferno. Deixa eu colocar isso aqui em Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9, vai falar que aquele que desceu foi o também que subiu, levando o cativeiro. Sabe o que significa essa frase, levando o cativeiro? Era uma linguagem popular naquele tempo. Quando um general ia para uma batalha, e ele vencia aquela batalha, ele dizia assim para os seus soldados: eu quero o rei, eu quero todos os príncipes, eu quero todos eles vivos, não matem eles. E sabe o que ele fazia? Amarrava aquele rei
aqueles príncipes, junto com os seus comandantes, e eles iam, e os arautos corriam na frente e avisavam a cidade: nosso rei venceu. E ele vai entrar na cidade. Sabe o que a cidade fazia? A cidade toda saía para fora e fazia uma fileira. Aí aquele general entrava de cabeça erguida, montado no seu cavalo, e aquele rei derrotado vinha arrastado. Isso que era levar cativo o cativeiro. E o povo aplaudia ele, e ele entrava. É isso que Davi escreveu no Salmo 42, irmãos. É isso que você vai ver por toda a Bíblia. É isso que você vai ver lá no Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então você está vendo, irmãos? Nosso Senhor fez isso por nós. Então esse poder, quando entrou no inferno, sacudiu todos os demônios. O nosso Senhor ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Vê se não é exatamente isso. Ele diz: juntamente com Cristo, versículo 5, e vos deu vida juntamente com Cristo, porque a morte de Cristo foi uma morte substituta, ele tomou o nosso lugar, mas a morte de Cristo foi uma morte participativa, nós também estávamos nele, ele morreu no nosso lugar, morte substituta, morte participativa, estávamos também nele, juntamente com Cristo. Aí ele diz: pela graça sois salvos. Então lembre-se, a Bíblia diz, a partir do versículo 20, de Efésios 1, que esse poder, quando ele entrou em Cristo, ele ressuscitou Cristo entre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado, potestade, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Então você entende aqui, irmãos? Sabe o que Paulo está dizendo em Efésios 1? Ele está dizendo que esse poder, ele ressuscitou a Cristo, e o colocou acima de todos os principados e potestades, nos lugares celestiais, acima de todo nome. Todos os nomes ficaram abaixo dele, ele ficou exaltado acima de todos. Agora, olha o que diz o versículo 6 de Efésios 2, diz assim: e juntamente com ele, vos deu vida juntamente com ele, diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Quando foi que aconteceu essa ressurreição, irmãos? Quando? Quando o seu espírito foi vivificado, houve uma ressurreição dentro de você. Aonde aconteceu isso? Naquele espírito que estava morto. Agora essas três faculdades, intuição, consciência e comunhão, elas estão ressuscitadas dentro de você. Aí olha o que ele diz, irmãos, olha o que acontece com essas faculdades ressuscitadas. Diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde eu sei disso? Aonde eu experimento isso? Aonde isso é vida dentro de mim? Aonde isso é realidade dentro de mim e de você? No nosso espírito. Então, se eu estou no meu espírito assentado nos lugares celestiais, significa, irmãos, que aquilo que disse Jeremias no capítulo 17, trono de glória, exaltado, acima dos céus, ao lugar do vosso santuário, é aqui que está a experiência da minha vida, no sentido mais elevado da palavra. Irmãos, o céu para nós não é um lugar, é muito mais do que um lugar. Então escute, o céu para nós é uma condição, o céu para nós é uma experiência, e o céu para nós é uma realidade. Eu vou repetir, não olhe para o céu como um lugar, o céu é muito mais do que um lugar para mim e para você. Eu e você estamos com os pés na terra, mas o nosso espírito nos liga aos céus, porque a eternidade está dentro do nosso coração. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, Eclesiastes 3:11. Então agora, o céu, onde Cristo está, se nós estamos nos lugares celestiais, o céu passou a ser uma condição de vida. O céu é uma experiência, e o céu é uma realidade. Quando você, em espírito e em verdade, você dobra os seus joelhos diante de Deus, você tem que ter certeza que você está nos céus. Quando você eleva o seu espírito diante de Deus em oração, você está nos céus. Porque o trono de Deus,
A eternidade de Deus se liga ao seu espírito. Rios de águas vivas fluem do nosso interior. Aquele rio que corre no trono de Deus é o mesmo rio que derrama para dentro de nós. Mas por que nós estamos tão insípidos, tão secos? Porque a nossa fé se tornou uma liturgia religiosa. Liberte-se da liturgia religiosa. Liberte-se dessa fé meramente conceitual. Entre para uma esfera de realidade, de confiança, de você poder dizer que aquilo que a palavra de Deus diz para você é a verdade. Deus, Ele não te enganou quando Ele disse que você ressuscitou juntamente com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, é uma amplificação, uma ampliação desse versículo 6 de Efésios 2, Colossenses 1, 3, começa assim: se pois, olha o que diz Efésios 2, ressuscitastes com Cristo. Efésios 2, 6 não diz isso? Diz. E Colossenses 3, se, porque não adianta você saber, isso tem que ser realidade em você. Então eu digo assim, irmãos, Efésios 2, 6 é o aspecto objetivo, é o aspecto doutrinário, mas Colossenses 1, 3 é a experiência, é a realidade, é o aspecto subjetivo. Então ele diz: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus, juntamente com Cristo. Meus irmãos, se a gente fosse estudar esses textos, eu digo para vocês, nós iríamos virar à noite, e ainda não ia chegar ao fim desses textos. Mas não adiantaria fazer isso, irmãos, se nós não bebermos, se nós não comermos esta palavra, e ela se tornar vida dentro de nós, porque só isso vai te curar para sempre, só isso vai te libertar para sempre, só isso vai fazer com que você anele o Senhor como você nunca anelou em toda a sua vida. Você vai sentir muito mais alegria e vibração pela presença de Deus, do que quando você perde tempo sentado assistindo uma partida de futebol. Você vai sentir muito mais amor, mais anelo pela presença de Deus, do que passar tempo, perdendo tempo, aliás, vendo filme e muitas porcarias desse mundo. Você vai ter uma mente celestial, você vai ter um pensamento celestial, você vai ter uma vocação celestial, você vai ter uma busca celestial, você vai ter um andar celestial. Os seus pés podem estar nessa terra, mas o seu coração sempre estará nos céus, na presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nos ajude, Senhor, quanto a esta palavra. Nos ajude, Senhor, para que esta palavra seja vida dentro de nós. Nós somos incapazes de absorver a vida desta palavra. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus. Ajuda teu filho e a tua filha neste lugar. Senhor, nós precisamos urgentemente que essa palavra penetre o nosso interior, que ela venha nos libertar de conceitos errados, de práticas erradas, dessas doenças que estão esmagando a nossa alma, os nossos afetos, desses transtornos psicossomáticos que nos aflige. Ah, Senhor, que haja um derramar de milagres, de cura no nosso interior nesta hora. Nós precisamos conhecer e experimentar este caminho de glória, apesar de nós, apesar da nossa humanidade, da nossa fraqueza carnal, apesar de nós, Senhor, faz-nos ver toda a grandeza exposta na Tua palavra sobre esse templo interior, sobre essa realidade da vida no Espírito. Nos socorre nesta hora com a Tua palavra, Senhor. Socorre a Tua igreja aqui neste lugar. Socorre a vida deste homem. Socorre a vida dessa mulher. Senhor, quantos de nós aqui estamos num pântano de carnalidade, de fraqueza, de desânimo? Quantos de nós estamos aqui esmagados por doenças emocionais,
Traga, Senhor, um renovo. Traz um novo recomeço para nós nesta noite, neste lugar. Traz cura para esta alma aflita, angustiada. Senhor, nós não queremos ser controlados por remédios, nós queremos ser controlados pela vida do Teu Espírito no nosso espírito, Senhor. Que esta vida governe os nossos afetos, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, que venhamos colocar tudo isso em completa obediência a Cristo Jesus. Então nos ajude, traga libertação nessa noite, neste lugar. Tira este homem, esta mulher deste cativeiro nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus. Quebra essas correntes que os aprisionam, Senhor. Quebra agora, Senhor, esta corrente que aprisiona esta mente, Senhor, que impede a vida do Teu Espírito, que impede este homem, esta mulher, de entrar no santuário da Tua presença, de desfrutar a Tua face, de desfrutar a Tua presença, a Tua glória, Senhor. Que nós venhamos ser restaurados na nossa condição espiritual, para que nós venhamos ser uma sombra de Cristo nessa terra, para que a semelhança de Cristo, para que essa vestidura de Cristo, essa pureza, essa simplicidade de Cristo, como vestidura deste novo homem, venha nos tomar nesta noite, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Faz da minha vida um novo homem, um novo marido, faça desta mulher uma nova esposa. Oh Deus, em nome de Jesus, que sejamos luzeiros nas nossas casas, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Começa com esta assembleia nesta noite, neste lugar. Começa com esses irmãos nesta noite, neste lugar. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.